O reino eremita esconde mais do que segredos. É uma terra de contradições. A Coreia do Norte está isolada há décadas, com seu povo sob rígido controle do que assiste, diz e faz. No entanto, por trás da cortina existe um lado mais sombrio do regime, cheio de excessos, devassidão e indulgência. É um mundo inacessível aos norte-coreanos comuns. Mas o que de fato acontece? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos entrar no mundo secreto das festas da Coreia do Norte. Kang Jin foi um guarda de alto escalão da Unidade 974, famosa por proteger a elite da Coreia do Norte. Por 13 anos, ele viveu à sombra de Kim Jong-il, o antigo líder supremo e pai do atual governante da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Kang Jin viu de tudo em um trabalho que poucos norte-coreanos poderiam sequer sonhar. Esse trabalho afastava os homens de suas famílias e exigia lealdade vitalícia, até mesmo servindo de escudo humano para seus chefes. Mesmo assim, Jin desertou, revelando ao mundo um raro vislumbre do que ocorre atrás das portas fechadas da Coreia do Norte. Os norte-coreanos comuns achavam que seu líder supremo e seguidores se sacrificavam totalmente pela nação, trabalhando sem parar. Mas a verdade era bem diferente. Jin contou que Kim Jong-il passava a maior parte do tempo em mansões luxuosas, cercado de bebidas finas, cigarros importados e mulheres. Às vezes, ele estava em seu iate cercado de acompanhantes ou nos estábulos, desfilando com amantes em cavalos brancos. Nas festas, Jin vigiava a entrada do centro enquanto carros de luxo da elite norte-coreana chegavam ao estacionamento. Por volta das 22h, as comemorações começavam. 3 ou 4 homens entravam na mansão com Kim. A música tocava, as bebidas circulavam, mas o destaque não era o álcool, eram as mulheres. Às vezes, dezenas, para apenas alguns poucos homens. Muitas foram treinadas exatamente para esse papel. Tudo era ultra secreto. O que acontecia nas festas, lá permanecia. Na Coreia do Norte, quebrar essa regra podia significar a diferença entre uma família viver com conforto na cidade ou ser condenada ao trabalho forçado no interior. A história de Jin corrobora relatos anteriores sobre as chamadas garotas do prazer da Coreia do Norte, estimadas em cerca de 2.000. O Kipunju, ou o Grupo do Prazer, tinha funções especializadas. Desertores relatam que mulheres eram separadas em 3 equipes: satisfação para serviços pessoais, felicidade para massagem e dança e canto para apresentações. Um documento desclassificado, chamado O Projeto para Garantir a Longevidade do Grande Líder, detalha a seleção e treinamento de recrutas femininas. Cada chefe do partido era responsável por montar uma equipe de prazer encarregada de selecionar as mulheres. Se as garotas conseguissem chegar ao top 100, seus nomes eram enviados à seção 5 do Departamento de Organização, o Círculo Interno. Os 50 principais nomes compostos pelas mulheres mais bonitas do país eram entregues aos guarda-costas do líder supremo, que fazia a seleção final. As garotas faziam exames médicos e, se aprovadas, recebiam treinamento intensivo. Depois disso, as garotas eram colocadas em uma das 33 vilas de luxo espalhadas pela Coreia do Norte, chamadas de casas modestas para entreter VIPs visitantes. Algumas iam ao exterior para mais instrução. Poucas eram promovidas a primeiro-tenente na guarda-costas, talvez para supervisionar as outras, especialmente as novatas. Mi-hyung foi retirada da escola ainda na adolescência. Após desertar, ela relatou quando 2 homens de uniforme verde invadiram a sala de aula e a arrastaram sem aviso. Ela atendeu aos critérios: altura mínima de 1,65 metros sem cicatrizes, voz suave e ser virgem. Analisaram detalhadamente seu histórico educacional e familiar. Perguntaram se já teve namorado sério com quem foi íntima. Ela serviu Kim Jong-il por 10 anos e nesse tempo ficou sem contato com a família. Fugir significava execução se fosse pega. Ela disse que o treinamento era rigoroso, focado em dança, massagem e no modo de tratar a nobreza norte-coreana. Depois de passar, ela foi inicialmente designada para entreter das formas tradicionais: cantar, dançar e fazer massagens, nada além disso. Mas ela achava que, se ficasse mais, seria forçada a fazer mais coisas. Lee Il-nam, sobrinho de Kim Jong-il, também relatou as festas em suas memórias. Ele descreveu como orgias com álcool e mulheres de 22 a 25 anos. Os homens bebiam muito.
jogando jogos em que os perdedores tiravam a roupa. Serviam refeições luxuosas e festas com canto e dança frequentemente acabavam em sexo. Mas essas festas não eram para qualquer um. Yunnan afirmou que, dos cerca de 200 associados, só 40 homens, todos de altos escalões, podiam participar. Parece que alguns deles se sentiam culpados ou estavam preocupados que a verdade viesse à tona. A vergonha deles frequentemente levava ao envio de presentes para as garotas, chegando a $4.000 americanos, uma pequena fortuna na Coreia do Norte. De acordo com Yunnan, algumas garotas se casaram com os VIPs, a maioria não teve tanta sorte. Elas voltavam para casa quando seu serviço terminava, jurando segredos sob pena de morte. $4.000 é uma fortuna na Coreia do Norte, garantindo vida confortável a uma mulher e seus pais. Em 2022, um site de notícias focado na Coreia do Norte relatou que não era incomum as pessoas ganharem apenas 5.000 won norte-coreanos por mês. Isso representa de $1 a $3 no mercado negro, mal cobrindo itens básicos como arroz ou milho. Esses são os menores salários. Quem tem boa educação e vive em Pyongyang recebe salários bem maiores que em outras regiões, principalmente após a Resolução 23.101, 9 de 2023, que aumentou os salários em todo o país. Os meios de comunicação relataram aumentos dramáticos nos salários. Trabalhadores que ganhavam 1.500 won, de repente passaram a ganhar mais de 30.000, cerca de $9 no mercado negro. Salários de gerentes médios subiram de 5.000 a 7.000 para até $120.000. Professores que ganhavam $2.000 passaram a receber $120.000. Os secretários do partido no topo recebiam 150.000 won. Os cidadãos não podem ter dólares americanos e, sem troca oficial, dependem do mercado negro com taxas altas. No papel, 150.000 won equivalem a $166, mas com cambistas valem bem menos. Então, embora os norte-coreanos comuns estejam tecnicamente ganhando mais atualmente, aqueles na base ainda mal conseguem se alimentar. Mesmo com aumentos salariais, continuam muito pobres em relação ao resto do mundo. Segundo a Paylab, os salários médios mensais diferem entre países em desenvolvimento. Na Etiópia e Congo, os salários vão de $60 a $100 mensais. Na Indonésia, só $25. Mas na Coreia do Norte, o mínimo pode ser menos de $10. E isso é antes do câmbio do mercado negro, onde dólares americanos são essenciais para muitas transações. O regime critica a América, mas ainda prefere o dólar. Ainda assim, mesmo com salários tão baixos, o regime fez gestos ocasionais para parecer mais humano. Após vários acidentes em siderúrgicas, o governo proibiu turnos acima de 8 horas diárias. O próprio Kim Jong-un teria lamentado que as pessoas à frente das máquinas estão sendo tratadas como máquinas. Ele afirmou querer feriados para que trabalhadores aproveitem a vida, mas isso é o que diz ao povo. É difícil saber o quanto as coisas realmente progrediram. Ele está sob pressão para fazer mudanças em um país que parece estar abrindo os olhos para a realidade. Os norte-coreanos sobrevivem como podem. Muitos vendem no mercado negro DVDs, CDs ou pendrives com filmes estrangeiros. Tudo isso é proibido. Kim Jong-un chamou isso de câncer na sociedade norte-coreana. O motivo é simples: propaganda. O regime alega que o país é um paraíso e, por isso, impede seus cidadãos de verem como é o mundo externo. Mesmo com os riscos, pessoas seguiram contrabandeando e vendendo mídias proibidas. As punições podem ser brutais. Vender contrabando já levou a execuções em massa, às vezes em estádios com famílias obrigadas a assistir. Em 2019, a BBC citou pesquisas que apontam décadas de execuções por crimes como roubo de vaca ou assistir televisão sul-coreana. Evidências em vídeo mostraram até multidões de até 1.000 pessoas reunidas para execuções públicas em campos, estádios e escolas. A mensagem era clara: violar a lei não será aceito. Jin, o ex-segurança, lembrou um ditado comum na Coreia do Norte: só os mortos permanecem em silêncio. Ele se lembrou do tempo nas vilas, quando seu chefe estava com suas garotas. Guardas atiravam em quem chegasse perto dos jardins, buscando comida na zona especial. Atirar em alguém podia render promoção. Esses seguranças deveriam ser a elite, inteligentes, fortes e confiáveis. Eles permaneciam em silêncio, nunca faziam perguntas e eram estritamente proibidos de falar com as garotas de prazer.
No máximo, tinham breves vislumbres delas ou cruzavam com seus tutores particulares. Não podiam participar das festas. Eles só ouviam a música do lado de fora, entregando álcool e cigarros antes de voltar para seus postos de vigia. Jin deixou o serviço do líder supremo aos 31 anos, após trabalhar lá desde os 17. Ele jurou segredo, mas ao voltar à sociedade e ver televisão e jornais elogiando a dedicação do líder, aquilo não lhe caiu bem. Como poderia, após o que viu, tudo era mentira e ele precisava guardar isso. Ele viu um corpo morto em uma estação de trem que ficou lá por 3 dias apodrecendo enquanto todos evitavam olhar. Jin, vindo de uma família de soldados que chamava de verdadeiros leais, ficou enojado ao ver o cadáver em contraste com as memórias de Kim e seus comparsas no luxo. Como muitos, ele passou fome. Mesmo após servir nos altos escalões, sobreviveu com mingau ralo. Quando o mingau acabou, ele não comeu. Não tinha filhos para cuidar na velhice e sua esposa morrera de tuberculose. Ao fim do serviço, os guardas recebiam educação universitária e uma boa carreira. Jin se candidatou ao Departamento de Segurança do Estado e quase foi aceito, mas foi subitamente desclassificado sem explicação. Depois, soube que tinha uma tia distante, desconhecida, que desertou para a Coreia do Sul anos antes. Quando fizeram a primeira investigação sobre ele, não tinham analisado com atenção suficiente. Ele tentou a vida toda ser leal, mas com fome e sem dinheiro, percebeu que o regime o havia abandonado. A lavagem cerebral começou a rachar e a desilusão virou raiva. Ele conseguiu localizar a tia na Coreia do Sul e passou a se comunicar secretamente com ela. Ela enviou dólares americanos, 1.500 permitindo que ele vivesse bem, mas com a condição de se tornar intermediário entre desertores do Sul e suas famílias do Norte. Era um trabalho perigoso e ele quase foi descoberto. Então, em um amargo dia de inverno, ele atravessou o rio Amnok para a China e nunca mais olhou para trás. Isso foi há muitos anos. O mundo que ele deixou para trás mudou drasticamente. Hoje há menos fome e salários melhores, mas a geração jovem exige mais transparência com a modernidade. Isso está causando dores de cabeça ao regime e forte repressão dos serviços de segurança. Ao contrário da época de Jin, hoje, norte-coreanos têm mais acesso ao mundo externo pela tecnologia digital. A internet continua sendo fortemente censurada e está disponível apenas para alguns escolhidos. As pessoas comuns só podem acessar sites aprovados, enquanto a mídia estatal não passa de propaganda sobre as grandes conquistas da liderança. Até na Coreia do Norte, a realidade escapa pelas portas trancadas que tentam isolar o país. Recentemente, a polícia em Pyongyang prendeu vários estudantes do ensino médio por realizarem pagamentos online secretos. A mídia estatal afirmou que esses pagamentos impactavam negativamente os adolescentes. Os estudantes não estavam comprando em plataformas estrangeiras, eles estavam apenas gastando em mercados, fliperamas ou comida. A ostentação de dinheiro digital por adolescentes contrastava com a afirmação do regime de igualdade, enquanto muitos viviam na pobreza. Os pais reagiram argumentando que o mundo estava mudando, que os jovens queriam liberdade e que reprimi-la só iria provocar rebelião. Reportagens disseram que as mudanças vêm principalmente da China, que talvez queira que a Coreia do Norte se junte à civilização moderna. É da China que vem a maioria dos produtos eletrônicos, onde são feitos os pendrives cheios de músicas, programas de televisão e filmes. Ela ignora essas fábricas e lojas, enquanto contrabandistas norte-coreanos arriscam a vida diariamente. A mudança está se infiltrando. Fonte anônima afirmou que as repressões não acompanham, pois dispositivos entram por canais ocultos. Agora todos sabem que as famílias de oficiais de segurança e inspetores usam esses dispositivos mais que qualquer um, o que prejudica o regime. Então, o regime agora está preocupado com uma convulsão social. Em maio de 2025, a polícia foi instruída a buscar estrangeiros, pessoas de fora, não socialistas ou indícios de comércio ilegal. O povo não gostou da polícia invadindo suas casas e mexendo em seus pertences. A vigilância buscava identificar quem tinha luxos incompatíveis com seus salários. Dinheiro vindo de atividades clandestinas que o regime diz criar instabilidade. Ao contrário do regime e de seus principais quadros, as pessoas comuns não deveriam ganhar dinheiro fora do trabalho que lhes foi designado.
Há 20 anos essas palavras não eram ditas e os norte-coreanos quase nunca questionavam o governo. Ocidentais ainda podem achar que norte-coreanos vivem isolados pela propaganda, mas isso já não é verdade hoje. Como outro civil norte-coreano anônimo observou, muitas pessoas agora questionam quando lhes dizem para viver em um, aspas, paraíso socialista onde todos são iguais. Não poderia ser mais desigual. Com produto interno bruto de dólares americanos, 32 bilhões, a Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo, superando apenas o Iêmen, Afeganistão e alguns países africanos em renda per capita. O governo determina quais bens podem ser produzidos, quanto deve ser fabricado e, em seguida, define o preço. Controla quase toda a economia, mas desde o século XXI afrouxou, abrindo comércio com a China de cerca de 3,25 bilhões de dólares. Esse comércio ajudou a evitar desastres como a fome do fim dos anos 1990, que matou de 500 a 600 mil pessoas. Mas existe uma economia mais sombria, da qual as pessoas comuns não tiram nenhum benefício. O regime proíbe lucros no mercado negro, mas treina hackers acusados de roubar 1,5 bilhão de dólares americanos em criptomoedas em Dubai em 2025. Os Estados Unidos e o Reino Unido dizem que a Coreia do Norte está por trás de alguns dos ataques cibernéticos mais caros do mundo. Relatórios indicam golpes telefônicos que totalizam cerca de 600 milhões de dólares anuais. Segundo a inteligência sul-coreana, o país gerencia milhares de sites de apostas ilegais avaliados em bilhões. A mídia ocidental destaca o escritório 39, órgão secreto norte-coreano, que envia trabalhadores ao exterior para repassar dinheiro ao regime. Suas atividades supostamente incluem falsificação de moeda, contrabando de armas, tráfico de drogas e operação de cassinos suspeitos no Sudeste Asiático, principalmente no Camboja. Enquanto muitos norte-coreanos vivem de mingau ou trabalham em risco, as elites acumulam fortunas como sindicatos do crime. É assim que altos funcionários e suas famílias compram na Hermès, Hennessy, Mercedes-Maybach e adquirem relógios europeus sofisticados. A dinastia Kim vive em um universo distinto dos cidadãos comuns. Kim Jong-il gastava centenas de milhares de dólares por ano importando conhaque Hennessy e tinha uma biblioteca privada com mais de 20 mil filmes. Ele dizia odiar a América, mas adorava Hollywood. Seus favoritos eram faroestes, Sean Connery e até Sexta-feira 13. Seu filho possui uma frota de carros de luxo contrabandeados, apesar das sanções da Organização das Nações Unidas. Um deles está avaliado em cerca de 200 mil dólares. Outro Mercedes Maybach S600 Pullman Guard, feito sob medida, está avaliado entre 500 mil e 1,6 milhão de dólares. Dizem que ele possui 4 iates, incluindo um avaliado entre 4 e 6 milhões de dólares. Seu avião particular, um Ilyushin Il-62 soviético, pode não se destacar entre bilionários, mas foi reformado com interiores de luxo. Imagens de satélite mostraram a mansão à beira-mar de Kim em Wonsan, com parque aquático privativo e área de equitação. A família teria 17 palácios e várias vilas com eletrônicos modernos e móveis de grife. Uma delas possui pista de pouso de 500 metros. A família construiu 12 estações de trem exclusivas. A bordo de seus trens de luxo, dizem que eles jantavam alta gastronomia do mundo todo, acompanhada de vinho francês e champanhe cristal. Apesar dessas sanções, eles foram flagrados várias vezes importando artigos de luxo no valor de centenas de milhões de dólares. Eles também costumam ostentar esses itens. Em 2024, Kim Yo-jong, irmã de Kim, foi vista na Rússia com uma bolsa Christian Dior de 7.500 dólares. Insiders leais ao regime às vezes recebem carros de luxo ou relógios caros como recompensa. Na realidade, as sanções prejudicam as pessoas comuns, não a elite. Relatório de 2013 estimou a fortuna da família Kim em 5 bilhões de dólares, equivalente a 1/6 do produto interno bruto atual. Grande parte dessa riqueza está escondida no exterior, fora de contas oficiais. A Coreia do Norte teria contas bancárias secretas na Áustria, China, Liechtenstein, Luxemburgo, Rússia, Singapura e Suíça. Em 2016, o The Guardian revelou que um banqueiro britânico ajudou a elite norte-coreana
a abrir contas offshore, ciente de que estavam ligadas ao tráfico de armas. Os Estados Unidos também acusaram empresas offshore britânicas de fazer negócios com Pyongyang. No universo das finanças obscuras, impérios offshore pouco questionam. Porém, mudanças ocorrem na Coreia do Norte. A realidade começa a atingir a população, revelando uma verdade sombria. Os elitistas podem comprar garotas com dinheiro, mas não uma nação inteira. As festas secretas da elite chocariam a nação, mas não se comparam ao cotidiano. Veja coisas estranhas que só existem na Coreia do Norte para entender como são bizarras. Ou clique neste outro vídeo.